Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos continuar a meditar sobre Atos, capítulo 2, 38. Atos 2, 38. Para ser mais rápido, nós vamos projetar alguns textos, mas os irmãos poderão também abrir a Bíblia, se tiverem velocidade. E vamos ler então este primeiro versículo. Leremos depois outros. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu convido os irmãos a ler comigo mais uma vez. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos estado a falar sobre aquilo que é absolutamente básico para alguém poder dizer que é um cristão. Quando nós falamos em ser cristão, eu estava a pensar se um cristão do primeiro século ressuscitasse e viesse aqui ao nosso país, apanhava um susto. Porque ele devia andar à procura dos seus irmãos. E provavelmente perguntaria: vocês conhecem aqui algum cristão? Sim, há ali uma igreja. Não, mas o que é aquilo? Uma casa? Que casa é aquela? Porque eles não tinham casas, não é? Edifícios. Se entrasse num templo, devia também achar muito estranho a sequência do culto em muitos lugares. E ia apanhar um susto, talvez um choque em vários aspectos. Hoje vamos falar de um aspecto em que ele ia ficar completamente assim sem entender. Vamos falar sobre o batismo. Porque nós já falamos sobre o arrependimento, já falamos sobre o que é fé, e agora vamos falar sobre o que é o batismo. E uma coisa que no nosso país é muito comum, e nós não estamos aqui a criticar nem a diminuir ninguém, não é esse o nosso espírito. Mas uma coisa que é muito frequente no nosso país é fazer duas coisas que estão erradas. Primeiro, batizar bebés. E segundo, batizar quer dizer imergir, salpicar umas gotas em cima deles. É logo, numa frase só, duas asneiras. E provavelmente seria um choque para esse cristão e iria perguntar: mas o que é isto? Não, isto é o batismo. Mas o batismo é isto. Hoje, irmãos, nós vamos procurar ver o que é o batismo do Novo Testamento. Porque é esse que nos interessa, da Igreja, a Igreja de Cristo. O que é o batismo? Qual é o seu significado? E nós vamos começar por fazer uma pergunta muito simples: é como é que ele começou? De facto, o batismo, tal como nós o conhecemos, não existia no Velho Testamento. No entanto, há um momento em que nós vemos alguma coisa que nos lembra o batismo. É quando o Senhor dá uma orientação aos sacerdotes, àqueles que queriam participar do sacerdócio levítico, para que todos os que fossem separados para o sacerdócio deviam passar por três coisas. A primeira era lavarem-se com água. Então, antes de mais, havia uma lavagem com água. Em seguida, era feito um sacrifício e o sangue do animal era passado na orelha, na mão e no pé. E depois a terceira coisa era, sobre esses sacerdotes, era também passada a unção do azeite, do óleo sagrado. Isto a nós lembra-nos também alguma coisa, porque eles também eram lavados com água. Mas, de facto, o batismo mesmo, nós só vamos encontrar no tempo de João Batista. Aliás, o nome Batista, a tradução melhor até seria João o Batizador. João, aquele que batizava. E a primeira coisa que nós sabemos é que a palavra batizar, na língua grega, que foi a língua do Novo Testamento, significa sempre mergulhar num líquido.
E há muitos exemplos disso. Até mesmo quando um barco se afundava, muitas vezes se dizia que ele era batizado neste sentido. Ele desaparecia, ele era mergulhado. Não é como hoje, quando se batiza um navio, atira-se uma garrafa e ele vai embora. Não tem nada a ver com isso. Batizar era também tingir alguma coisa, mergulhava-se numa tinta, numa combinação, e então ali que se mergulhava, e mergulhar o líquido para o tingir também se chamava batizar. Quando alguém ia a um recipiente com tipo uma pipa com vinho e queria tirar apenas um copo, metia lá o copo e tirava. E quando ele metia, chamava-se isso batizar também. Batizar não como nós hoje ouvimos batizar o vinho, que é acrescentar-lhe água, não é? Não é isso, mas era tirar a água. Então, mergulhar o copo e tirar. Então, a primeira coisa que nós temos de entender é isso, que o batismo significa sempre mergulhar. Vou pedir aqui o nosso irmão para passar. Isto nós vemos aqui em 2 textos. O primeiro é que João, ele procurou um lugar, Enom, perto de Salim. Porquê? E nós lemos, porque havia ali, conseguem ler os irmãos? Havia ali o quê? Muitas águas. Porquê é que João precisava de muitas águas, irmãos? Para mergulhar as pessoas. Está certo? Então não era para apenas aspergir um pouco de água, era para mergulhar as pessoas. E um outro exemplo também disso é quando Filipe evangeliza o eunuco etíope, e este manifesta a sua fé em Jesus e diz a Filipe, Filipe, o que é que impede que eu seja batizado? Está aqui um pouco de água. E nós lemos então, Filipe e o eunuco desceram à água. Ora, descer à água significa o quê? Significa entrar na água. Devia ser uma pequena lagoa, alguma coisa pequena, porque eles estavam no deserto, mas era suficiente e eles entraram ali na água. Então, desceram à água e depois subiram da água. Então nós temos que entender sempre que muitas vezes na Bíblia há estes 2 movimentos, ao entrar e ao sair. Em grego há 2 preposições que mostram esse movimento, nós não temos em português. É o em, entrar dentro, e depois o ek, para fora, como nós temos saída, exit, não é? Exit, saída, é um movimento para fora. Isto é muito importante, como nós veremos, por causa do simbolismo do batismo. Então, foi João que começou a batizar. Ele começou a mergulhar ou a emergir aqueles que estavam de acordo com um requisito que João colocava. Qual era o requisito, a condição? Era o arrependimento. E o arrependimento para João não era aquela coisa geral, oh Deus, eu sou pecador e tal, em nome de Jesus. Neste caso ainda não era em nome de Jesus. Agora, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu tenho muitos, mas a minha mãe também, meu pai também, o meu avôzinho também. Eu não tenho culpa nenhuma, também nasci assim. Isso não é arrependimento, irmãos. Arrependimento, para João, ele diz assim, ele exigia frutos de arrependimento. Eu tenho estado a pensar o que é que João queria ver. Porque quando chegava alguém para ser batizado, ele não batizava logo. Uma pessoa chegava junto dele e dizia, olha João, eu queria ser batizado. Ele olhava para a pessoa, ele devia ter um grande discernimento espiritual. E para alguns dizia, podes ir embora. Primeiro, vai mudar a tua vida. E depois de mudares a tua vida, volta a produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o batismo está muito, muito ligado ao arrependimento. Podemos dizer que o batismo é, de certa forma, assim, o ápice do arrependimento. É quando a pessoa mais entende, melhor entende, com mais sinceridade, que de facto viveu uma vida errada e que agora tem de viver uma nova vida. Então nós temos de ter muito cuidado, irmãos, porque hoje nós também no batismo cristão temos a mesma primeira condição que o apóstolo Pedro aqui colocou. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, eu este fim de semana estávamos num encontro com jovens e nós fomos dizendo o seguinte, às vezes há uns jovens que se chegam junto do pastor e dizem, pastor, eu queria ser batizado. Porquê? Porque já fiz 15 anos. Irmãos, e porque também fez 14, vai fazer 16.
Batizado porque fez 15 anos. É uma coisa que não faz muito sentido. Mas fez 15, e depois? Imaginem se alguém chegasse junto de João e dissesse: João, quero ser batizado porque fiz 15 anos. Era uma coisa um pouco estranha. Ou porque fez 13, ou porque fez 12. Irmãos, qual é a condição? É ter uma certa idade? Não. É ter uma mudança de vida. Quando há mudança de vida, quando nós, pelo Espírito Santo, quando nós sentimos, e pela palavra de Deus, que há certas coisas na nossa vida que nós temos de mudar, de deixar, então isso é o arrependimento. E nós vamos mudando. É evidente, irmãos, que ninguém muda tudo de uma vez. Mas há coisas que nós podemos imediatamente mudar na nossa vida. E o Senhor exige de nós, não tenho dúvida nenhuma, frutos dignos de arrependimento. Quando não há arrependimento, sabem o que é que começa a haver na igreja? É pessoas que são batizadas, entram por uma porta, passados uns meses, saem pela outra e vão para o mundo. Porque, de facto, nunca chegaram a sair do mundo. Nunca chegaram, porque não se arrependeram, mantiveram o mesmo estilo de vida, cometeram os mesmos pecados, não entenderam que a salvação não é só crer abstratamente em Jesus, é um poder que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. E é para esses que é o batismo. Então nós temos de ter, assim, uma espécie de um padrão de exigência, que é o bíblico, para com aqueles que querem ser batizados. Nós não vamos batizar pessoas perfeitas, mas batizamos pessoas que têm frutos e que a igreja pode observar. A igreja tem discernimento, a igreja tem o Espírito Santo. E a igreja vê na vida de um homem e de uma mulher o desejo sincero de mudar. Há coisas que não dependem de nós, mas há outras que dependem. E naquilo que depende de nós devemos mudar o nosso comportamento para então passarmos ao passo seguinte, que é o batismo. Um outro ponto, irmãos, que nós queríamos aqui focar é a importância do batismo. Eu já tenho encontrado irmãos que se convertem, mas depois me dizem: eu não sinto assim de grande necessidade de ser batizado. Eu até nem acho que seja muito importante, porque, afinal de contas, o batismo não salva. Não é a água que salva, é a minha fé, e eu tenho fé. Porque é que eu hei de estar a expor-me ao batismo? E há pessoas que têm diversas razões pessoais, não se sentem bem, está assim a tomar um banho em público, não é? Ou por outras razões, etc. Meus irmãos, vamos pensar então um bocadinho sobre porque é que todo aquele que crê deve ser batizado. Porque é que isto é importante? É um capricho nosso? Ou isto de facto tem um fundamento bíblico? Bom, vamos começar por ver o próprio Senhor Jesus. Jesus foi batizado nas águas, sim ou não? Sim. Ele precisava? O único não precisava, foi batizado. Se alguém aqui diz assim: eu não preciso, então está acima de Jesus, porque Jesus, esse é que não precisava. Mas porquê é que ele se batizou? Porque ele quis dar o exemplo e cumprir toda a lei. Então, se Jesus foi batizado, meus irmãos, eu vou confessar aos irmãos isto. Eu, se não tivesse já sido batizado, eu só de pensar assim, se o meu Salvador foi batizado, sem pecado algum, porque ele quis dar o exemplo da importância do batismo, eu também quero ser batizado, eu preciso ser batizado. Esta é uma razão que às vezes nós não pensamos, mas que é extremamente importante. É interessante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus não batizava na água. Ele, de facto, tem um outro batismo, sobre o qual falaremos, se Deus permitir, para a semana. Que é o batismo não com água, mas com o Espírito Santo. Mas, nós lemos aqui, a seguir, que eram os seus discípulos quem batizava. Nós lemos em João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Isto mostra-nos desde já uma coisa, que não é importante quem batiza. Quem batiza não é importante. Há muitos anos havia irmãos que diziam: eu fui batizado pelo pastor, por mim, como se eu fosse assim. Eu até deixei de batizar durante uns tempos, fiquei tão traumatizado com aquilo.
Mas o que é que tem de ser eu, ser o Davi, ser outro irmão? Até se não houver nenhum pastor, pode ser um diácono, um irmão da igreja. Não é nada assim de extraordinário. Não é pessoa que batiza. O importante é o ato do batismo. Isso é que é importante. Agora, batizar com o Espírito Santo, não há nenhum homem que possa batizar. Só Jesus. Isso aí, irmãos, não há ninguém. Só Jesus. Mas batizar na água, nós não podemos dar tanta importância. Então, quem é que batizava os crentes, os discípulos de Jesus? Um dia era Pedro, outro dia era Judas, deve ter batizado também. Outro dia era João. Imagina uma pessoa que foi batizada por Judas. Dizia, meu Deus, tem que ser batizado outra vez. Não, o importante é o ato. É fé, é o arrependimento, é a pessoa entender e ser batizado. O importante é o ato do batismo. Mas o Senhor Jesus, embora Ele mesmo não batizasse, Ele ordenou claramente que quem quisesse segui-lo e crer nele de todo o coração, devia ser batizado. Vamos só lembrar aqui 2 textos. O primeiro é o mandamento que Jesus deu aos seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e depois batizamos. Logo na grande comissão, à medida que os discípulos faziam discípulos, eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para quem acha que batismo não tem nada a ver com salvação, preste atenção a este texto. Quem crer e for batizado, será salvo. Depois diz, mas quem não crer, será condenado. Não diz para quem não crer e não for batizado. Meus irmãos, o que o Senhor está a dizer é o seguinte, e nós já sabemos isto, a salvação é um processo. A salvação é um caminho que tem muitos passos. Um dos primeiros passos no caminho da salvação é a obediência ao mandamento do batismo. E agora, os irmãos, pensem comigo. Se eu digo que eu creio em Jesus e depois não estou disposto a obedecer àquilo que Ele fala, eu pergunto, eu estou no caminho da salvação? Se eu digo que eu creio, mas eu não quero obedecer, eu estou no caminho da salvação? Que fé é essa? Que salvação é essa? É uma coisa estranha que não é bíblica. Mas há mais razões, irmãos, para justificar a importância do batismo, que é o próprio significado do batismo. E agora nós vamos até ao fim do nosso tempo, que já não é muito, nós vamos falar sobre o significado do batismo. E é uma maneira muito simples. Eu estou agora aqui a pensar nos irmãos mais novos na fé. Há uma maneira muito simples de entender o significado do batismo. São 2 palavras. A primeira é lavar e a segunda é sepultar. Lavar e sepultar. Lavar porque é um momento especial de limpeza. Já vamos ver porquê. E sepultar porque significa nós vermos livres das amarras do passado e começarmos a viver uma vida nova. Então nós vamos pensar aqui rapidamente sobre isto. E já agora, porque é que nós não batizamos crianças e porque é que esse cristão do primeiro século, se viesse hoje, ficava admiradíssimo como é que crianças são batizadas? Porque as crianças, primeiro, elas não estão espiritualmente sujas, não têm pecado para se arrepender, a não ser, como eu costumo dizer, não deixam dormir os pais, não é? Isso é um pecado grave. Mas coitadinhas, não sabem, não têm consciência. Então vão se arrepender de quê? Segundo, vão sepultar o quê? O passado. O passado, qual passado? Então não faz nenhum sentido falarmos de batismo infantil. Então, primeiro significado do batismo, lavar. Vamos ver alguns textos que é melhor do que eu estar só a falar. Vamos ver. O primeiro texto diz assim: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Agora vou tocar numa coisinha muito sensível que os irmãos têm de prestar muita atenção. Às vezes nós reduzimos o batismo a um símbolo só. Batismo é um símbolo. E nós dizemos, no batismo não tem nada a ver com salvação, batismo não faz nada.
Irmãos, sempre que nós obedecemos a Deus com fé, alguma coisa acontece. Deus faz sempre alguma coisa, está certo? Isto é, sempre que eu dou um passo de obediência, há uma bênção que Deus tem para nós. Então, Deus tem, não uma, tem várias bênçãos no batismo nas águas, se nós o entendermos. Ora, o que diz aqui é uma coisa que talvez, se não estivesse escrita na Bíblia, alguns achariam até extravagante. Mas diz assim: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, não é para testemunho do perdão dos pecados, mas diz para perdão. Para perdão dos pecados. Então, meus irmãos, alguma coisa acontece. Claro que não é o batismo que salva. Essa é uma visão chamada sacramentalista do batismo. Não é isso. Mas, uma coisa nós sabemos. Quando nós, e todos nós temos o nosso passado, temos os nossos pecados, e quando nós vamos às águas do batismo e dizemos: Senhor, a minha vida foi tão errada em tanta coisa, mas eu sei que Tu me vais hoje lavar, limpar, e o Senhor, Ele vai operar mais profundamente do que nós imaginamos, apagando todo o nosso pecado e até fazendo uma coisa, até apagando a nossa memória. Deus faz uma coisa que é extraordinária pelo seu Espírito. Por isso nós lemos que quando aquele irmão Ananias foi orar por Saulo, que seria o apóstolo Paulo, ele fez uma coisa. Num certo momento, ele orou por Saulo e depois disse: Saulo, levanta-te, e agora por que detens? Quer dizer, porque é que estás à espera de quê? Estás à espera de quê? Levanta-te e batiza-te e lava o quê? Os teus pecados. Então, irmãos, o batismo é... Eu acho que todos nós já andamos assim, a trabalhar ou a correr, e depois sentimos-nos sujos. Acho que todos nós já nos sentimos assim. E nós sentimos: olha, eu preciso me lavar. Às vezes até antes de ir para a igreja, a gente diz: eu não posso ir para a igreja assim, tenho que me lavar. Muito bem. E tomamos um banho e sentimos-nos tão bem. Meus irmãos, espiritualmente, nós precisamos de um banho. Não é? Quando nós chegamos ao Senhor todos sujos, as coisas erradas que nós fizemos, o nosso pecado. Antigamente nós não tínhamos consciência do pecado. Para nós pecado era não comer a sopa, etc. Não é? Agora não, já entendemos o que é. Então, nós agora sentimos o nosso pecado e quando nós entramos na água é a mesma sensação, aquela água limpa que nos lava e lava os nossos pecados. Saulo tinha muitos pecados, pecados gravíssimos. Inclusive, provavelmente, a participação na morte de Estevão. Mas o Senhor lavou os pecados dele. E ele entendeu isso muito bem. Um outro texto também que nós lemos em Hebreus. Cheguemos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, há no batismo uma bênção de lavagem, de purificação, de limpeza. O servo que tem fé, que é batizado, quando ele sai das águas, muitas vezes ele diz: eu sinto-me limpo. Eu sinto-me limpo. E, obviamente, não é com a água, é no seu íntimo, na sua consciência, no seu coração. Há um outro texto a seguir que diz assim: o apóstolo Pedro está a falar do dilúvio, do tempo de Noé. Ele usa esta analogia, dizendo o seguinte, que é como se fosse um batismo, o dilúvio que aconteceu. Morreram muitos, mas depois sobrou um homem novo, que era Noé. E Pedro diz assim: o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Esta é uma tradução um bocado enigmática. Há uma tradução mais simples que diz assim: e isto, está a falar do dilúvio, portanto, aquele dilúvio que aconteceu, é uma figura do batismo, que agora vos salva pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. O dilúvio, neste sentido, é como se também morresse em nós aquilo que é da impiedade. Como aqueles homens e mulheres que se revoltaram contra Deus, morreram nas águas do dilúvio, os nossos pecados também morrem na água do batismo. Estão a entender, irmãos? Não se trata de uma lavagem física do corpo pela água, mas sim voltarmos-nos para Deus, pedindo-lhe
que limpe as nossas consciências do pecado. Os irmãos nunca tiveram problemas de consciência? Às vezes, nós fizemos coisas erradas a uma pessoa e até já lhe pedimos perdão, mas quando olhamos para a pessoa, a nossa consciência acusa-nos. Meus irmãos, a consciência, só há um que pode limpar. É o nosso Deus. E muitas pessoas andam aí sobrecarregadas de traumas, de depressões, de sentimentos de culpa, porque ainda não tiveram a consciência lavada. Meus irmãos, não importa aquilo que nós fomos no passado. Se nós de facto nos convertemos ao Senhor com fé, se nós nos arrependemos e cremos no poder do sangue de Jesus, então a nossa consciência, ela é lavada. Irmãos, é muito difícil, como já aconteceu, um homem que causou a morte de um filho devido a um acidente por estar embriagado, mais tarde conseguir ir ver os pais daquela criança que ele matou e olhá-los nos olhos. É muito difícil. Mas quando há conversão de ambos os lados, esse milagre acontece, porque o Senhor purifica a nossa consciência. Há pessoas que não dormem bem porque têm problemas de consciência, de culpa, mas o Senhor lava a nossa consciência. Então, irmãos, este é o primeiro significado. Vamos ao segundo, para ser mais rápido. O primeiro é lavar, o segundo é sepultar. E este é extremamente importante. Vamos só ver aqui um exemplo. Israel passa o Mar Vermelho. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz: e todos eles, falando dos israelitas, foram batizados. Mas será que Israel foi batizado? Não no sentido que nós estamos habituados, mas eles entraram na água, embora o mar se abriu para eles. Eles entraram no mar. Quando eles entraram no mar, aquilo é uma figura também do batismo. Porque para trás, quem é que ficou? O opressor, Faraó. Quem é o nosso opressor? Satanás, o inimigo, o príncipe deste mundo. Ele é o nosso opressor. É aquele que nos governava quando nós estávamos no mundo, no Egito. Mas agora nós entramos na água, Faraó ficou para trás. E agora nós estamos a seguir a quem? Moisés. Quem é o nosso Moisés? É Jesus. Por isso diz, todos foram batizados em Moisés. E nós somos batizados em Jesus. O exército do adversário, o exército do Faraó, entrou no mar atrás dos israelitas. Mas quando eles entraram, as águas fecharam-se. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: sepultar é uma palavra muito forte, mas é a palavra bíblica. Eu vou pedir que passes agora para seguir. Lemos assim: relativamente a Jesus, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E agora os irmãos reparem quais são os 3 aspectos que Paulo vai falar de Jesus. Que Cristo, primeiro, Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, que foi sepultado. Não passa logo para a ressurreição. E depois diz, e que ressuscitou ao 3º dia. Muitas vezes nós falamos, Jesus morreu e ressuscitou. Não. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O momento do sepultamento tem a ver com o nosso batismo. O batismo é nós sepultarmos. É nós termos consciência de que há um homem morto. Isto é uma coisa extraordinária, irmãos. Muitos dos primeiros cristãos até mudavam de nome quando se convertiam. Eles tinham uma noção tão grande de que a vida deles tinha mudado, que eles mudavam de nome. Eles diziam, não, o homem que eu fui, a mulher que eu fui, já não é a mesma pessoa. Eu agora sou uma nova pessoa em Cristo. E assumiam até outros nomes. Também tinham às vezes nomes de ídolos, coisas malignas, e mudavam de nome. Meus irmãos, então, é o seguinte: quando nós morremos para o pecado, para o mundo, nós temos um problema. Temos um cadáver para enterrar. Desculpem a crueza da expressão. O que é que nós vamos fazer? Quando alguém morre, vamos fazer o quê? De guardar o corpo? Não pode ser.
temos de o sepultar. Irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós podemos dizer assim, graças a Deus que o meu passado já passou. Muito bem. Agora, e o que é que vai fazer com o cadáver, o homem velho? É preciso sepultá-lo. E o batismo é o momento de sepultar. E é isso que Paulo diz ao escrever este texto extraordinário. Assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. E agora sim, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Meus irmãos, a lavagem é importante, mas eu vou dizer aos irmãos, o sepultamento é algo extraordinário. Há muitos anos, nós estávamos a evangelizar uma moça e ela tinha graves problemas espirituais. E estava muito oprimida e o Senhor operou, mas no final deu-nos uma revelação. E na altura foi um choque. Hoje nós entendemos. O Senhor disse assim, eu quero que vocês a batizem hoje mesmo. E nós nem tínhamos, a gente pensa em batizar, tem que se fazer um culto, nós não tínhamos nem o lugar preparado, nem tínhamos a igreja, e então era já ao fim do dia, assim, vamos para onde? E arranjamos aí um rio, e fomos lá, 2 ou 3 carros, fizemos um culto só para aquela irmã. Meus irmãos, o adversário não queria que ela fosse batizada. Manifestou-se, esperneou, não é? Mas quando ela foi batizada e quando ela saiu, ela disse, estou liberta. E outra coisa, naquele momento foi batizada com o Espírito Santo também. Meus irmãos, quando nós entendemos que o batismo é uma libertação, a gente não tem que andar a arrastar o cadáver toda a vida com os seus traumas, com as suas coisas. Não, temos que o sepultar de vez. E quando nós o sepultamos, então nós temos uma nova vida, é a vida no poder da ressurreição. Amém, irmãos? Olha, eu quando estava a preparar este estudo, tive vontade de ser batizado outra vez. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Mas não é preciso ser batizado outra vez. Porque o irmão já foi e agora está a descobrir, não é, coisas maravilhosas sobre o batismo. Talvez que não soubesse, mas que Deus já operou e está a operar na sua vida. Para aqueles que nunca foram batizados, sublinhar isto. O batismo é importante na sua vida. Não se esqueça disso. Não é para correr neste sentido. Se ainda não há frutos de arrependimento, é melhor esperar. Agora a questão é, se você já se arrependeu dos seus pecados, já crê em Jesus, quer segui-lo, o que é que impede de ser batizado? O que é que impede? Nada. Nós vamos ter batismos agora, não sei em que dia, 29 deste mês, não é? Se o irmão quiser, a pergunta que nós vamos fazer é esta. Já venceu o pecado na sua vida? Não digo todo, mas aquelas coisas que o Senhor já lhe mostrou, já acertou a sua vida? Não, eu ainda fumego. Irmãos, um cigarrinho, uma coisinha deste tamanho, Deus não tem poder para libertar. Há coisas mais graves. Não, pastor, é o seguinte, é que eu estou casado, mas não estou casado. Está casado, não está casado, não estou a perceber. Não, que eu estou casado, mas... está bem, então tenho de casar. Mas é só um papel. É só um papel? Não, é casamento. Casamento é compromisso. Casamento não é usar uma pessoa para deitar fora. Não, isso não é casamento. Casamento é compromisso para a vida toda. Então vou acertar isso. Então acerte, irmão. Se for antes do dia 29, ainda estamos aí. Então, irmãos, é preciso levar a sério o casamento. O casamento também. O batismo. Não é? O batismo. E se nós o fizermos, grandes e maravilhosas bênçãos nós vamos experimentar. Amém?